Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem tomar assento, por favor. Que bom podermos retornar hoje à tarde para a continuidade dessa escola bíblica. É muito honroso estar participando das celebrações dos 50 anos dessa igreja e também do 13º aniversário de emancipação. Continuo dependendo da graça de Deus, das vossas orações, para que nessa tarde, segundo a sua vontade e direção, compartilhemos da sua palavra. É mais uma aula e é em tom de aula que nós permaneceremos aprendendo do Senhor e aqui aprendendo uns com os outros. O texto de onde agora à tarde eu partirei, e inclusive os irmãos que fizeram a sua inscrição, adquiriram a sua apostila, podem abri-la na página 20. Ao mesmo tempo, se puderem abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Alegria estar novamente com os companheiros, pastor Júnior, pastor Zaqueu, pastor Marcelo, demais obreiros, toda a igreja. Atos 1:8 diz a Bíblia: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Conforme o material que enviei, estaremos dentro desse período falando sobre a sã doutrina e o pentecostalismo clássico. Como no primeiro ponto do material que trata sobre o pentecostalismo clássico, há informações de certa forma detalhadas, eu vou economizar ou otimizar o tempo, resumindo a questão conceitual. Estaremos trabalhando, segundo a graça que o Senhor nos der, de forma objetiva, porque cada um desses aspectos que abordaremos daria pelo menos uma aula. Então, pretendemos falar de 4 questões, dividindo nessa hora de aula que nós teremos. E a primeira questão que nós vamos trabalhar, eu acredito que é um ponto que em algum momento, em outra vinda minha aqui, quando já estive, eu trabalhei, então vou apenas lembrar para aqueles que já ouviram e falar para aqueles que não ouviram sobre a primeira questão que nós trabalharemos no contexto de pentecostalismo clássico e sã doutrina, é a questão identitária, a questão da nossa identidade pentecostal assembleiana. Então, serei muito objetivo nesse primeiro momento. Por diversas razões, hoje há uma necessidade de nós nos identificarmos como pentecostais clássicos. Na realidade, esta não é uma necessidade muito nova. Ela foi uma necessidade que surgiu, conforme relatos e informações históricas, desde a década de 60. E a explicação para isso está aqui no material. Na década de 60, o movimento pentecostal alcançou as chamadas igrejas históricas. Não que membros dessa igreja ou dessas igrejas não tivessem sido alcançados pelo movimento pentecostal em seu início do século XX. Mas enquanto organizações e instituições, o impacto maior do pentecostalismo sobre essas denominações veio a partir da década de 60. Então foi a partir da década de 60 que o pentecostalismo alcançou
igrejas presbiterianas, congregacionais, luteranas, episcopais, numa dimensão mais ampla. Só que quando o movimento pentecostal alcança de forma mais ampla essas denominações, há uma situação que surge de caráter doutrinário. Essas igrejas, parte delas abraçam, recebem o movimento pentecostal, mas não há uma total afinidade doutrinária em alguns pontos dessas igrejas com as igrejas pentecostais que surgem no início do século XX, inclusive novas denominações. É a partir do que acontece na década de 60 que aqui no Brasil vai surgir um movimento que no Brasil foi chamado de movimento da renovação. E aí você lidava a partir da década de 60 com situações de igrejas como a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e outras também no Brasil, essas denominações, que se dividiram em torno da questão da contemporaneidade dos dons espirituais. E aí, divididas, essas igrejas se dividiram em convenções nacionais. E ficou uma ala tradicional, não crendo na contemporaneidade dos dons espirituais, e a ala renovada da igreja. Então, desde o começo desse movimento do Espírito, no Brasil não se costumou chamar as igrejas renovadas de igrejas carismáticas. Chamavam de igrejas renovadas. Hoje, o termo carismático associado a elas está mais presente. Mas, desde o início do movimento pentecostal, houve pontos de vista divergentes em algumas questões doutrinárias que lá no começo dividiu o pentecostalismo. E nessa divisão, vou precisar, não dá para ser detalhista, me perdoem, senão ficaria falando aqui só da história, essa parte histórica. Eu até não fiz nem a apresentação eu faço depois. Eu vou terminar a aula um pouco, 5 minutos mais cedo, para não comprometer nada e fazer uma apresentação rápida de algo que vai ajudar os irmãos em termos de conhecimento histórico, teológico, doutrinário, dessas questões pentecostais clássicas. E, enfim, desde o início o pentecostalismo foi plural. E hoje está mais plural ainda. Por isso vocês vão ouvir muito em redes sociais, em debates acadêmicos, principalmente, o uso da expressão pentecostalismos. Se há pentecostalismos, é porque existem diversos segmentos pentecostais, diversas ideias, diversos pressupostos, diversas percepções e visões sobre o pentecostalismo. E é nesse universo pentecostal plural que nós nos encontramos enquanto Assembleia de Deus. Aí vem uma questão. Nesse universo pentecostal, que é uma realidade que se multiplicou, mas que já era plural desde o seu início, onde nos situamos? Quem somos? E aí entra a questão identitária. Por isso, hoje, utilizar o termo eu sou, da perspectiva teológica, confessional, um assembleiano e por isso sou um pentecostal clássico, exige compreender o que significa o uso do termo clássico. E o uso do termo clássico nada mais é e nada menos é do que a informação e a afirmação de que nós e a nossa igreja está ligada aos fatos que surgem no início do movimento pentecostal, bem na raiz dele, que essa denominação nasce nos primeiros anos do movimento e que ela segue a ala do movimento pentecostal que compreende que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é o falar em novas línguas. Então, um fato histórico, nós estamos ligados e fazemos parte de uma denominação que foi fundada no início do movimento pentecostal. O fato doutrinário teológico, nós cremos que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração e que é evidenciada com o falar em outras línguas.
Isso nos torna pentecostais clássicos. Esse fator histórico e esse fator doutrinário. Quem não se enquadra nesses dois fatores não são classificados como pentecostais clássicos. São pentecostais das mais diversas terminologias ou autodeclaração do que sejam, mas não são. Nesse universo pentecostal ou multi ou pluripentecostal atual, o que nós temos? Nós temos um pentecostalismo que ainda vivenciando realidades do seu início, a essas realidades de pluralidade se adicionou outras. Uma discussão que dividiu o pentecostalismo no seu início, por exemplo, foi a doutrina da Trindade. Parte dos primeiros pentecostais saíram do movimento clássico e seguiram um outro movimento pentecostal, uma outra vertente pentecostal, afirmando que a Trindade não era uma doutrina a ser crida. São os pentecostais que se autodenominam ou são denominados de unicistas, ou modalistas, ou unitaristas. Eles não creem na doutrina da Trindade. No Brasil, há representações dessa igreja, desse segmento pentecostal. Uma outra coisa que dividiu o movimento pentecostal na sua origem foi a questão da evidência inicial. Uma grande parte do movimento pentecostal compreendeu que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Outras manifestações sobrenaturais, numa amplitude maior, podem vir após o batismo no Espírito Santo, mas a prova de que alguém é batizado no Espírito Santo é o falar em línguas. Mas nem todos os pentecostais entenderam assim. E até hoje há essa vertente que diz, não, pode haver outros sinais, outras evidências, e não apenas o falar em línguas. Então, desde o início, unicistas e essa vertente que não assumiu ou não aderiu à crença do falar em línguas como evidência inicial, seguiu seu rumo, e os pentecostais clássicos, pentecostais clássicos de onde nós herdamos nossa crença e nossa história. A essas questões iniciais, só citando-as, sem muito comentário, hoje nós vivemos um contexto mundial e nacional, onde é possível perceber, dentro dessas variantes pentecostais, o muito conhecido neopentecostalismo, para a gente aqui, neopentecostalismo, com ênfase, por exemplo, em doutrinas como a teologia da prosperidade. O neopentecostalismo, eu estou falando que o pentecostalismo se pluralizou, o neopentecostalismo também. Hoje, quando você fala de uma igreja neopentecostal, não há um padrão único de neopentecostalismo. As igrejas, a gente fala de pentecostalismo raiz. Hoje tem o neopentecostalismo raiz. E tem outras formas de igrejas neopentecostais que não se enquadram no perfil pentecostal clássico pela razão histórica e pela razão doutrinária, como pontuamos. E aí vem não apenas a teologia da prosperidade, mas outras. Outro tipo de pentecostalismo bem atual e bem, nos últimos anos, discutido no Brasil, o pentecostalismo calvinista. É uma visão. Por que eu não chamo de pentecostalismo reformado? Porque os calvinistas não são donos da reforma protestante. A reforma protestante não é patrimônio único de nenhuma tradição cristã. Quando você diz, nós somos os reformados e os outros não são, vocês são calvinistas. E nós respeitamos o segmento e a decisão de vocês serem calvinistas. Mas, para começar, quem começou a reforma não foi Calvino, foi Lutero.
Se tinha algum segmento que poderia dizer a reforma é nossa, eram os luteranos e não os calvinistas. Então já começa errado tomar para si uma terminologia que é muito ampla. Então eu não chamo, eu poderia classificar também como o pentecostalismo reformado, de forma mais ampla, mas tem o calvinista está mais em alta, porque ao mesmo tempo em que um grupo que, e não é recente, desde o início do movimento pentecostal tem uma linha calvinista, pastores e igrejas que aderiram ao movimento, só que aqui no Brasil, por outras razões, essa coisa efervesceu mais agora. Também não dá para entrar em detalhes, só que existe o movimento pentecostal, o pentecostalismo calvinista, ou o calvinismo pentecostal. E aí nós temos um pentecostalismo sincrético, que é aquele pentecostalismo onde você mistura práticas, por exemplo, litúrgicas, formas de culto com outras. O sincrético mistura a prática litúrgica com práticas de outras religiões. Então o pentecostalismo sincrético é muito comum você ver ele nas redes sociais. Por exemplo, há cultos pentecostais hoje que misturam cristianismo com segmentos de religiões de matriz africana. Só a título de exposição, há cultos que você acessa na internet que você leva um tempo para saber se é um culto cristão evangélico ou uma reunião de Umbanda, de Candomblé, de Xangô, como queiram chamar. Você fica olhando para atentar o que é que se está cantando e falando, porque se você não ouvir, pela forma como as pessoas se vestem, pela forma que a música é tocada, não parece nada com o culto cristão. Estou apenas relatando um fato, sem fazer juízo de valor. Há outras igrejas pentecostais que aderiram a símbolos e práticas judaicas. Isso já foi uma febre no Brasil. Melhorou. Foi uma época em que, ainda tem resquício disso, se trocaram os púlpitos das igrejas por símbolo da Arca da Aliança. Os mesmos pastores que batiam e ainda batem no símbolo da cruz dentro do templo, colocaram o candelabro, o menorá. Aí a cruz, que historicamente é um símbolo cristão, não pode, mas a menorá pôde. Essas nossas contradições. Pastores que vinham pregar de quipá. Os cânticos foram trocados pela música hebraica. Nada contra a música hebraica, é linda. Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom alechem, Hevenu shalom, shalom, shalom alechem. E linda, linda, melodia, ritmo, mas não é música cristã. Também não é pecado cantar anunciamos a paz, Revenu Shalom Alechem, anunciamos a paz do Senhor. Não tem nada de problema com a letra. O problema foi a judaização do culto. Aí a gente caiu agora há pouco, aqui no Brasil, de forma ainda com muita resistência em pequenos focos, o chamado e atenção com todas as letras em caixa alta. Aqui no Brasil ainda com focos pontuais no contexto acadêmico e aqui e ali um pentecostalismo ecumênico. O ecumenismo no mundo encontrou brechas no movimento pentecostal em várias partes do mundo. Eu vou falar aqui o que eu já escrevi
e que já houve no Brasil e está sendo filmado e gravado, a Conferência Mundial Pentecostal tornou-se uma entidade ecumênica, com todas as letras. É só acessar o endereço do site. Ela mudou o nome e adotou uma postura ecumênica. Promove, divulga e participa de eventos ecumênicos. De coração, tomara que ela não volte para o Brasil. Recebeu uma entidade ecumênica numa igreja que não aceita e não crê na prática ecumênica, porque o ecumenismo, em nome de um falso amor bíblico, relativiza a doutrina. Não, vamos nos unir em nome do amor. Em nome do amor não se sacrifica a doutrina. E aí nós já temos vislumbres de um pentecostalismo pluralista, que é um passo além do ecumênico. Enquanto o ecumênico se une com outras tradições cristãs que historicamente se afastaram da sã doutrina, o pentecostalismo pluralista afirma o seguinte, basicamente: existe salvação em Jesus e fora dele. Existe salvação na fé cristã e fora dela, em outras religiões. Então esses são alguns aspectos da multiplicidade de gente e de segmentos dizendo que são pentecostais. Então por isso, hoje, é preciso ter consciência identitária. Você é pentecostal, mas que pentecostal você é? Eu sou um pentecostal clássico. Não estou com isso me colocando acima de ninguém. Eu só sei que sou o que sou. Eu sei quem eu sou. Eu conheço a minha identidade. É uma questão para mim identitária. Porque somente quando nós temos consciência identitária, nós conseguimos nos distinguir do outro. O outro não sou eu, e eu não sou o outro. Dizem não, a gente passa na vida por umas crises e na adolescência tem uma chamada crise de identidade. Mas essa crise de identidade norteia a vida de muita gente, alguns da vida toda. Identidade de todos os aspectos. E infelizmente, no meio pentecostal, e como estamos numa escola bíblica de obreiros, entre obreiros pentecostais, tem gente com crise de identidade confessional. Eu sou pentecostal, meu filho, mas você é pentecostal alinhado com qual diretriz? Você é um clássico? É um ecumênico? É um carismático? É um sincrético? Que perfil pentecostal é o seu? Responda para você mesmo hoje à tarde aqui. Qual é o seu? Qual é o meu perfil pentecostal? Um obreiro em crise de identidade confessional, ele pode levar toda uma igreja a viver a crise que ele vive. Então, o obreiro em crise de identidade confessional precisa ser tratado, porque senão a crise dele afeta a igreja. E aí tem diversas implicações. Então, tudo isso para introduzir a questão da necessidade de entendermos hoje o conceito pentecostal clássico, a relevância disso. Os novos obreiros, aqueles que estão sendo separados para o ministério em todos os níveis, no contexto assembleiano, pastor Júnior, assim, permita a liberdade e a amizade que nós temos, hoje, em igrejas que, principalmente no contexto da ordenação de ministros, precisa introduzir a cláusula confessional.
para ele ter convicção de que está sendo separado como obreiro, como ministro, para uma igreja pentecostal clássica, e entender e saber o que é isso. Precisa entender e saber o que é isso. Porque se lá no crivo ele gaguejar, você é pentecostal, sou clássico, a questão identitária está associada à questão doutrinária. Como já antecipamos, a distinção pentecostal clássica doutrinária tem a ver com o conceito do que é batismo no Espírito Santo, como uma experiência distinta da salvação. Os carismáticos não conceituam batismo no Espírito Santo como nós. Eles vão falar que batismo no Espírito Santo tem a ver com a nossa salvação, e não com a nossa capacitação ou com um revestimento de poder espiritual. Então eles divergem da gente do conceito de batismo no Espírito Santo e divergem da evidência inicial desse batismo. Pelo menos em 2 pontos os carismáticos divergem de nós. Então a nossa questão doutrinária tem como elemento distintivo, por exemplo, os carismáticos não pentecostais clássicos acreditam na manifestação de todos os dons espirituais como nós. Então não há problema entre eles e nós no termo de dons. O problema-chave é com relação ao conceito de batismo e a evidência inicial desse batismo no Espírito Santo. A questão doutrinária esteve presente em Atos de maneira interessante, nos mostrando como é importante preservarmos a questão doutrinária. Por exemplo, só lembrando os irmãos, essa tarde eu vim mais para lembrar do que fazer outra coisa. Em Atos 2:42 nós lemos: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. A tradição pentecostal clássica, e agora eu vou falar de tradição pentecostal clássica, o que marca essa nossa identidade pentecostal clássica à luz do Novo Testamento e que marcou a história da nossa igreja. Precisamos reafirmar e reafirmar e reafirmar e reafirmar, porque é algo que está se perdendo em alguns lugares. Precisamos dizer quem somos, precisamos dizer por que somos e precisamos demonstrar que somos. Porque tem gente que não sabe que é, tem gente que não afirma que é, e tem gente que não demonstra que é. Eu preciso saber que eu sou pentecostal clássico, eu preciso saber porque eu sou pentecostal clássico, e eu preciso demonstrar que eu sou pentecostal clássico. É o perfil, é o exemplo, é o referencial que nós temos à luz do Novo Testamento da igreja em Atos. Era uma igreja que sabia quem era, que sabia por que era e que demonstrava ser. Uma igreja com uma liderança também alinhada nesses 3 quesitos: saber que é, saber por que é e demonstrar que é. Então, nós lemos que era uma igreja que perseverava na doutrina. As reuniões de ensino eram cheias. A história do pentecostalismo, do mover do Espírito em Atos, não é diferente da história do movimento pentecostal. Sempre apontaram e nos acusaram. Ainda hoje há uma perspectiva nossa que não demonstra saber e conhecer a nossa realidade. O movimento pentecostal clássico, moderno, de onde essa igreja se originou, sabe onde nasceu?
nasceu numa escola bíblica, nasceu num espaço de ensino e educação teológica, nasceu com um grupo de estudantes da Bíblia, buscando em Atos dos Apóstolos o que seria a evidência inicial. Claro, isso foi movido e motivado por reuniões de oração, pelo experimentar do poder do Espírito que levou o Charles Fox Parham, o pai do movimento pentecostal moderno, a buscar fundamentação bíblica para a evidência inicial. Então, o movimento pentecostal moderno não começa diferente do derramar do Espírito em Pentecostes. Há muita similaridade. É um conhecimento, é um movimento, é um despertamento que começa a partir da palavra de Deus, da doutrina. E se você estuda a história do movimento pentecostal, e mais especificamente da Assembleia de Deus no Brasil, desde o início, os primeiros movimentos em termos de ação pentecostal do Gunnar Wingre e do Daniel Berg foram o de fazer uma exposição bíblica que fundamentasse o movimento do Espírito. Não se fala nisso, ou se esconde isso. Eles não chegam no Brasil, nas igrejas batistas, para dizerem assim: olha, a gente veio da América porque a gente sentiu uma coisa gostosa lá. Mas é gostoso, como é gostoso, dá vontade de dar uns pulos, dá vontade de dar uma carreira, dá vontade de dar cambalhota. Não. Eles chegaram nas igrejas abrindo a Bíblia, e demonstrando em Atos, e demonstrando na Bíblia os fundamentos da realidade, da necessidade e da atualidade do derramar e do mover do Espírito. Eles não chegaram contando sonhos, eles não chegaram contando visões, eles chegaram de Bíblia aberta, palavra aberta, para fundamentar o que nós cremos. Não demorou muito, nós tínhamos culto de ensino, escola dominical, escola bíblica de obreiros. A coisa que mais tardou foi as escolas teológicas, os institutos bíblicos, mas chegou. E sabe, as igrejas tradicionais e históricas que nós respeitamos, elas têm mais de 500 anos de história. As escolas teológicas, há no Brasil seminários teológicos dessas igrejas que são mais antigos que a Assembleia de Deus. O seminário é mais antigo que a nossa denominação. Mas nenhuma, e ninguém fala, ninguém grita e ninguém divulga. Nenhuma denominação no Brasil hoje tem mais escola de teologia do que as Assembleias de Deus. Nenhuma. Hoje, o que era escasso está sendo um problema para ser administrado. Eu sou amigo, assim considero-me, do pastor Douglas, presidente do Conselho de Educação e Cultura da Convenção Geral. Conselho esse do qual fui membro e vice-presidente por 2 mandatos, até ir para a Itália e declinar daquela função. Se você chegar hoje, eu já fiz isso com ele escrevendo, meu amigo, quantas escolas de teologia nós temos hoje no contexto da Assembleia de Deus no Brasil? Ele vai dizer: olha, cadastradas no Conselho de Educação, X. É o que eu sei. Agora, não dá para saber mais. Aqui foi, o ITEB aqui foi certificado. Então, credenciados no Conselho de Educação, ele sabe. Agora ele diz: Altair, são centenas e 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 centenas. Perdemos a conta. E como dizem que pentecostal não gosta de Bíblia, que pentecostal não gosta de doutrina, que pentecostal não gosta de conhecimento. Você quer saber se pentecostais gostam de conhecimento?
Eu vou evitar fazer umas coisas aqui, porque é constrangedor se eu dissesse, para quem bate na gente. Faz o seguinte: passa na cidade num domingo de manhã, nas escolas dominicais de todas as igrejas. Eu vou dizer, já estou dizendo. E vê a frequência. Onde tem mais gente interessado em aprender a palavra. Até proporcionalmente. Por que nós somos no Brasil a maior igreja evangélica? Porque o pentecostalismo é a maior representação evangélica do mundo entre os cristãos evangélicos protestantes. Por quê? Pelo elemento diferencial de que nós cremos, desejamos, necessitamos e buscamos o poder do Espírito, do jeitinho bíblico. Esse é o fato. Nós somos uma igreja da doutrina. Das questões que iríamos falar, eu vou precisar deixar algumas para um outro momento. Eu vou direto a um ponto que eu acho mais essencial. A questão prática. Não basta apenas saber quem somos. Não basta apenas saber por que somos. É preciso demonstrar que somos. E aí vem a questão prática pentecostal, que envolve, em primeiro lugar, uma vida contínua, cheia do Espírito. Nunca em nenhum lugar do Novo Testamento você vai ler que a experiência de ser cheio ou cheia do Espírito era uma experiência para ser vivida uma única vez e depois seguir a vida normalmente, não se preocupando com isso. Não. O ser cheio ou cheia do Espírito é uma necessidade constante na vida do crente. Porque a gente tem um alinhamento aí, eu vou jogar com palavras. Tem uma linha teológica que diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Não é essa linha que a gente crê. Inclusive a lição da escola dominical de amanhã vai falar sobre a promessa da salvação. E tem uma coisa muito parecida que, por favor, não caia nesse engano. Uma vez cheio do Espírito Santo, cheio para sempre? Não. Nós aprendemos em Atos e na Bíblia que o crente cheio do Espírito Santo, ele precisa de novos enchimentos, porque a tendência é ele se esvaziar do Espírito. Tem crente aqui que já foi cheio, está vazio. Tem crente aqui que está pela metade, tem crente aqui... Os níveis é você e Deus que sabe. E tem uma coisa interessante, a gente sabe quando estamos cheios, nós sabemos quando estamos... E a gente sabe direitinho quando a gente está vazio. Pregador sabe quando está vazio, ensinador sabe quando está vazio, professor sabe quando está vazio, pastor sabe quando está vazio, diácono sabe quando está vazio, membro sabe, toca músico sabe, qualquer crente sabe, pentecostal, quando está vazio e sabe quando está cheio. Sabe quando não está tão cheio, mas também não está tão vazio. Sabe quando está no meio, está ali, está perigando? Sabe? Mas nós lemos em Atos uma coisa interessante, e só vai dar para ler. Atos 2 e 4. Nos acompanhem, por favor. Eu estava orando a Deus: Senhor, me ajuda, me coopera comigo mais uma vez, porque não vai dar tempo de explicar algumas coisas, mas faz com que eles entendam só citando a tua palavra, lendo. Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo: todos. Atos 4, verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, verso 31 do mesmo capítulo: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. De novo,
Porque Pedro tinha acabado de ser dito que ele estava cheio do Espírito Santo. E no final do capítulo diz: e todos foram cheios do Espírito Santo, de novo. E já tinha sido cheio em Atos 2. Se Pedro foi cheio em Atos 2 e em 3:31 foi cheio de novo, é porque precisou da recarga. A palavra-chave hoje é recarga. Eu preciso falar de recarga agora que já estou correndo contra o relógio. Se a gente cuidasse 10% da nossa vida espiritual, em termos de recargas do Espírito, como a gente dá recarga no celular da gente. Não, esse negócio foi lá, o Senhor me deu lá em Porto Velho agora, semana passada. Escute, a gente vai dormir, deixa o celular recarregando. Acorda, a bateria está cheinha. Quando ele chega a 50%, a gente tem desespero e vai dar carga de novo. De coração, nem me responda. Quantos aqui esperam o celular zerar para dar recarga? E onde você dá recarga no celular? Você dá recarga em casa, você dá recarga no carro, chega na clínica enquanto espera, tem uma tomada por aí? Compra a carga rápida, portátil, vai viajar, chega no ônibus, tem tomada, desesperado. Entra no avião, procura a tomada, chega no aeroporto, procura a tomada, e já tem gente que foi tentada como eu a puxar uma tomada daqueles negócios lá do aeroporto assim, só para dar uma carga no celular, porque não tinha tomada nas cadeiras. Eles, não, isso aí tem câmera, vai dar problema. E depois que descobri que eu sou pastor, não dá para fazer isso não, tem que dar testemunho. Você já deu carga no celular hoje? Quantas? Já tem gente que já está na segunda ou terceira carga. Ou a bateria é ruim ou viciou. Ou entrou nessa coisa da ansiedade. Porque eu não posso, meu celular não pode descarregar. 10% disso, não sei quanto, Jesus me perdoa até por esse percentual. Se nós tivéssemos de preocupação de estarmos diante de Deus dizendo: Senhor Jesus, me recarrega. Senhor Jesus, eu estou sentindo que caiu 50%. Dá para renovar a carga, Jesus? A gente está tão dependente que enquanto carrega a gente usa o telefone com ele na tomada. Se eu perder, eu vou nem, se o meu celular a zerar, e meus clientes que entrarem em contato pelo WhatsApp para comprar, tá? E se eu sou influencer, nada contra influencer. Não. Então a gente precisava, se a gente cuidasse da nossa vida espiritual em termos de recargas do Espírito, como a gente se preocupa com o nosso celular. Então, eu poderia ler versículos e versículos e versículos em Atos, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito, cheio do Espírito. E eu vou antecipar geral o que eu preciso. Aí você fala assim: como a igreja apostólica evangelizava. Simples, cheios do Espírito. Como a igreja de Atos não faltava o culto de ensino. Os seus crentes, simples, todos foram cheios do Espírito. Como a igreja apostólica em Atos enchia reuniões de oração. Simples, cheio do Espírito. Como os apóstolos
e até diáconos da igreja apostólica pregavam que abalava as estruturas e fazia gemer e tranger os dentes de raiva de tanto poder e unção de quem falava. Simples, cheio do Espírito. Todas as coisas boas, poderosíssimas que nós encontramos na vida, na prática da igreja em Atos, tem uma única razão de ser: adoração, música. Atos 2:42, já lá no começo, nos diz, em diante, no verso 47, quando vai fechando, louvando a Deus, perseverava na doutrina, orava, comunhão, louvando a Deus. A música, o cântico está presente em Atos, nas cartas que Paulo escreve para aquela igreja do primeiro século. E por que eles estavam tão envolvidos com música, com adoração, no nível em que estavam? Cheios do Espírito. Então, quando a gente se encontra numa escola bíblica de obreiros e falamos para obreiros e falamos para membros da igreja que não estão ocupando funções oficiais como esses demais obreiros, e num espaço como esse, 50 anos, aí vem o cinquentenário. Que data linda. A questão é, e eu preciso tratar aqui em Birigui, daqui a mais 50 anos, se Jesus não voltar, o que será essa igreja? Ela resistirá ao tempo? Porque bastou 60 anos do Pentecoste até Apocalipse para Jesus mandar João escrever umas cartas, e para cada igreja, exceto duas, ele fazia algumas pontuações duras. Inclusive para uma delas, depois de 60 anos se passaram do Pentecoste, ele escreveu assim: ao anjo da igreja disse: tem nomes de quem vive. Mas está morto. O que seremos daqui a 10, 15, 20, 30, enquanto igreja evangélica, Assembleia de Deus, no Brasil, pentecostal, clássica, depende das decisões que tomaremos em, sabendo quem somos, entendendo por que somos, demonstrar que somos. Eu quero, já estou terminando, com a liberdade e confiança que eu gosto do pastor Júnior. Podemos ficar em pé? Eu vou terminar com uma oração que é muito boa, a minha participação. E eu gostaria, e esse convite é difícil de fazer, é um apelo. Eu queria convidar aqui à frente, quem entrou hoje aqui à tarde e percebe que está precisando de uma recarga. E eu não tenho recarga para dar em você, mas o Senhor dessa igreja tem recarga para dar. Rabai, Shorro de Abandagai. E Ele quer dar recarga na tua vida hoje à tarde. Ele quer dar hoje, quer dar amanhã. E quantas por dia você pedir? Recarga. Obreiros precisam de recarga. Crentes precisam. Eu preciso de recarga. Eu quero que Jesus me recarregue quando eu vou dormir. Jesus, enquanto eu durmo, me dá recarga, como eu dou no meu celular. Quando o nível baixar um pouquinho, Jesus, eu quero recarga.
Jesus, eu quero recarga em casa, eu quero recarga na clínica, eu quero recarga no avião, eu quero recarga no ônibus, eu quero recarga na rua, eu quero recarga no carro, eu quero recarga em todo canto. Jesus, eu preciso de recargas. E recarga, atenção, recarga espiritual não é coisa que pastor faz em crente nenhum. Nenhum pastor tem poder para recarregar a tua vida. E nem você tem poder para se recarregar. Só Ele carrega, só Ele recarrega. O poder é dEle, a glória é dEle, a unção é dEle. O Espírito foi Ele quem derramou. E Ele está disponível para nos recarregar. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. A partir de hoje, se você não faz, faça isso. Acorda, vai dormir pedindo recarga. Pedindo. Pastor, eu não estou nem sentindo o que está faltando, mas pensa, o que precisar completar, Ele completa. Pai, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos dar a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Nessa tarde, em nome de Jesus, desejamos unção, desejamos poder, desejamos recarga do Espírito, desejamos vida cheia do Espírito, para que as nossas vidas cheias do Espírito demonstre quem somos, demonstre o que cremos. Oh Jesus, perdoa nossas indiferenças, perdoa nossas negligências, perdoa nossas ocupações com coisas efêmeras, perdoa o nosso envolvimento com picuinhas que nos afastam da tua presença e do desejo de ser cheio, de ser cheio, de ser cheio. Mais de ti, Deus. Nos traz de volta a simplicidade, nos traz de volta a simplicidade, nos traz de volta a simplicidade, nos traz de volta a necessidade, nos traz de volta a necessidade. Sim, Jesus. Mas isso só acontecerá na nossa vida recarregados, recarregados do poder do teu Espírito, cheios do Espírito, cheios de novo, 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 cheios outra vez, outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez. Cheio do Espírito, nossa oração será mudada. Cheio do Espírito, nossa mensagem será mudada. Cheio do Espírito, nossa adoração será mudada. Então enche-nos, 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 enche-nos. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja.